Bem, bom dia. O corajoso foi por sua conta, porque não sei de onde foi que você tirou isso. Bom dia a todos. Bom, para mim é um privilégio estar aqui na Bahia, minha terra, e nesse prédio magnífico. E eu estou muito emocionado. Com o que Augusto falou aqui. Antes de começar, eu vou até quebrar um pouco o protocolo. Acho que todos nós que estamos aqui hoje, a gente quer levar alguma coisa daqui. E acho que a gente, em primeiro lugar, que a gente está muito, espaços são abertos e muitas vezes a gente não aproveita esses espaços. E a organização do TED abriu um espaço interessante aqui para que as pessoas possam trazer as suas ideias. E muitas vezes a gente se queixa que a gente não tem interlocução, a gente não tem espaço, a gente não tem, e o espaço está ali. Então, qualquer um pode chegar ali, sentar na frente, mandar sua ideia, seja uma contribuição, seja uma mensagem, seja uma reclamação, mas isso vai ser ouvido por alguém, porque a partir do momento que isso está na internet, alguém vai ver, vai ouvir e poderá ter um efeito muito grande com o que poderá ser dito por alguma das pessoas que estão aqui, inspiradas por tudo que está acontecendo aqui. E aí eu não resisti, Augusto, enfim, de qualquer sorte, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso aqui. Não há nada mais complexo do que ser simples, mas eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Mas, Augusto, só para não me esquecer, eu queria conversar com você depois, porque eu acho que a gente fala um pouco sobre isso, sobre essa coisa das relações, a capacidade que a gente tem de fazer relações, de que forma a gente pode fazer uma quantidade muito maior dessas suas bicicletas. Eu, por exemplo, conheço... esse negócio. Eu conheço uma pessoa que é executivo de uma grande empresa de material de construção, que certamente deve conhecer o presidente da Tigre ou da Manco, enfim. Eu acho que alguém daqui pode conhecer alguém que conhece alguém que pode fazer alguma coisa sobre isso. Eu acho que é o recado que eu queria deixar. Bom, primeiro que eu quero lhe apresentar essa pessoa. Pode não dar nada, mas pode, de repente, daqui surgir uma quantidade muito maior de bicicleta, e no TED 2012 a gente vai poder dizer, olha, o Augusto agora tem lá 500 mil bicicletas espalhadas. Isso é muito mais... Enfim, desculpe. Olha, não conte meu tempo ainda aí não, porque isso está fora do tempo, porque é dureza falar de 18 minutos. Então, bote seu relógio aí para... Michel, eu aponto para onde esse treco aqui? Aqui? Beleza. Bom, eu não vou simplificar, eu vou muito mais fazer talvez algumas provocações e falar sobre algumas coisas. Isso tem a ver com o modelo mental. Assim, todo mundo saiu de casa, veio para cá. Pô, por que a gente veio para cá? A gente veio fazer o que aqui? Por que essas pessoas se reuniram aqui do TED? Isso é uma coisa voluntária, gratuita. Eu gostei muito quando você comentou sobre a chuva fez um processo seletivo para chegar até aqui. Eu li uma certa feita de um cidadão russo chamado Gudrun, que ele tinha a mania de trazer, ele era um guru e as pessoas o seguiam. E ele só avisava que dia ia ter a reunião em cima da hora. E aí tinha algumas pessoas que o acompanhavam e ficavam muito chateadas com isso. Chegou, mas mestre, por que você só avisa em cima da hora as reuniões? Ele fez, não, é o seguinte, se eu avisar muito antes, vai ter gente que não tem o que fazer, que vem só por vir. Se você de fato quer absorver um pouco do conhecimento que a gente tem nas nossas discussões, você vai ficar ligado em mim e vai ficar... E no dia que eu disser a reunião, você vai vir. Então, é meu processo de seleção natural, só vem aqui, de fato, quem está afim de fazer alguma coisa. Eu acho que é de fato o que aconteceu hoje, nessa manhã de sábado, o tempo fez isso para a gente. Bom, no fundo, eu queria começar só fazendo essa afirmação, que todos nós já, de alguma forma, sempre ouvimos isso desde pequeno e tal, de que a natureza não tem preço. É até poético isso. Mas o fato é que, de fato, isso não é verdade. Nós crescemos nessa ilusão, e muitas vezes essa ilusão tem provocado para nós seres humanos que vivemos nesse planeta, uma série de problemas. Por que isso não é verdade? Recentemente, no final do ano passado, o United Nations for Environment, o UNEP, ela destacou um executivo um banco alemão, que, aliás, quem sabe fazer conta é banqueiro, né? Então, pegaram lá o executivo sênior do banco alemão para coordenar esse relatório, que é a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, para justamente dizer o seguinte, quanto é que vale a biodiversidade global? E aí nós temos um número, a natureza tem preço sim, custa 44, quase aproximadamente 50 trilhões de dólares. Por mais cruel que isso possa parecer, mas de fato é possível que esse quadro tenha uma certa margem de erro, talvez para mais, não para menos, mas talvez para mais.
Mas o fato mais importante, isso inclusive foi um artigo de Veja, na época, no ano passado, sobre esse conceito, o valor da biodiversidade, quanto de fato valem as coisas. Então, um exemplo muito simples que tem ali, enfim, é muito complicado, a ideia aqui é simplificar, mas vamos, aquele exemplo lá de polinização. O sistema de polinização, aquela simples abelhinha que a gente está acostumado a ver até nos desenhos animados, o decréscimo da população daquelas simples abelhinhas tem provocado prejuízo de 15 bilhões de dólares só na economia americana. Agora, vocês imaginem toda a sorte de coisas que acontece, ou seja, a abelhinha lá, que poliniza as culturas norte-americanas, estão influenciando no preço das frutas que a gente come aqui na Praça da Sé, aqui no Pelourinho. De fato, isso acontece. Parece muito distante, mas isso, de fato, interfere na nossa vida. No fundo, é muito rapidamente, como é que se constitui essa complexidade que a gente está tentando simplificar em alguns slides aqui, essa compreensão desse valor da biodiversidade global, que tem a ver com o nosso dia a dia. Quanto custa, de fato, o capital natural e, mais ou menos, fazendo a relação, esse é o número do ano passado, de quanto, de fato, custa o PIB, que já, inclusive, eu diria que talvez não seja, vários especialistas já têm trabalhado nesse sentido, não seja a melhor medida para a gente medir prosperidade do planeta, mas é o que a gente tem no momento. Então, se aproxima muito o valor dessa biodiversidade com o valor da economia global. E isso é uma coisa palpável, tátil e, de fato, acontece. E o sistema em que nós vivemos, tentando simplificar ao máximo, em função desse tempo que a gente tem, ele funciona dessa forma. Tem assim, os três capitalismos, o financeiro, o capital natural, evidentemente, o capital manufaturado, enfim. E aqueles três ali de cima, eles todos trabalham no sentido de que a gente possa transformar isso, né? Eles fazem esse processo de transformação, onde esse processo de transformação em bens e serviços, alimento, casas, escolas, enfim, para que a gente sobreviva de forma digna e tudo mais, esse processo é um processo que ele não é um processo, ele tem uma deficiência operacional. E nós sofremos devido a essa deficiência operacional que prejudica os serviços de sustentação da vida. Gravem bem essa expressão de serviços ambientais, que é uma coisa relativamente nova, mas que, de fato, faz parte do dia a dia da gente, interfere muito no nosso modo de viver. Bom, que serviços são esses? Aí tem um negócio muito complicado, tem vários exemplos disso, mas eu diria assim que a forma mais simples da gente entender o que, de fato, significa isso, talvez essa foi uma forma que eu encontrei de fazer isso de uma forma mais rápida, de menos complexa a compreensão. Vocês imaginam o seguinte, que foi feito, na década de 90, esse investimento, um bilionário texano lá, enfim, resolveu investir e contratou um monte de cientistas e resolveu criar todo um processo, uma redoma, chamada Biosfera 2, um complexo de 12 mil metros quadrados, se não me engano, e conseguiu reproduzir todos os biomas do planeta e colocou 8 pesquisadores lá dentro e viria quanto tempo, vivendo independente do mundo exterior, para ver quanto tempo essa turma durava lá dentro. Toda sorte de coisas aconteceu, se gastou 200 milhões de dólares para manter essas pessoas lá dentro durante 2 anos. Bom, de fato, essa é uma experiência sobre esse aspecto de sobrevivência falhou. Evidentemente, tem uma série de benefícios que nós temos hoje de acordo devido a essa experiência, mas o fato é que se gastou 200 milhões de dólares para manter 8 pessoas lá dentro durante 2 anos e apenas um mísero desses serviços ambientais não funcionou muito bem, pura e simplesmente a produção de oxigênio. O que é que vocês acham disso? Só esse. E aí, o que é que a gente vai dizer? Bom, aí toda sorte de coisas aconteceu lá, desde pragas, problemas na parte de ventilação, e, por incrível que pareça, até uma das coisas que a gente até já ouviu falar aqui, até em desastres nucleares não morrem, são as próprias baratas, enfim. Do fundo, o que é que acontece? Essa complexidade, né, por mais simples que tenha o nosso ato de respirar, isso tem um custo ambiental muito complexo e que nós, seres humanos, ainda não conseguimos fazer isso de forma adequada, eu diria ambientalmente adequada e economicamente viável, mas o nosso planeta faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. E quanto custa isso? Quanto vale isso para nós? Apenas um mísero serviço ambiental, que é a produção de oxigênio. Então, a gente não precisa falar dos outros, até pelo fato do meu tempo, vocês querem dar um desconto, mas tudo bem. No fundo, quer dizer, tudo que acontece, de uma certa forma, no nosso mundo cotidiano, em pleno século XXI, hoje, está ligado ao nosso modelo mental. E um modelo mental de uma lógica que é dominante até então, que de fato que é a economia, que nós estamos dentro do invólucro da economia e que a sociedade e o meio ambiente faz parte desse invólucro. Bom, no fundo, essa é uma lógica que ela começou a ser questionada na década de 70 e até criticada numa conferência histórica na ONU,
quando foi divulgado esse relatório, e onde a primeira-ministra, então primeira-ministra da Noruega, na época falava já, criticando essa lógica do qual se vivia, essa percepção dessa lógica, trazendo destruição, enfim, impedindo a prosperidade do planeta, enfim, mostrando um pouco de uma linguagem que a gente bem conhece. Né? Retirar demais, conta descoberta, insolvência, lucro nos balancetes, prejuízos, que essa é uma conta que nós todos entendemos muito. Você ganha tanto, recebe tanto, gasta tanto, tem uma conta negativa, todo mundo entende essa linguagem. Ela usou essa metáfora para criticar esse sistema. Mas, no fundo, essa é que é a lógica, de fato, que nós desaprendemos e que existe um movimento durante 20 anos que começa a tentar trazer de volta esse modelo mental, que é, de fato, como as coisas funcionam. Nós, a sociedade, a economia, vivemos num invólucro, que é o ambiente em que nós vivemos. Isso, de fato, o problema que aconteceu nos últimos 200 anos é que a gente desaprendeu disso. Qual é a lógica dominante? Qual é? Ganha, perde. Essa é a lógica dominante. Eu ganho e você perde. Eu preciso ter prosperidade e você precisa se ferrar para eu ter prosperidade. É assim, cruel assim. E aí, na década de 70, 80, na época, gurus da administração começaram a entender que isso precisaria ser mudado, muito no foco no cliente. Não, eu preciso ganhar, eu ganho. Eu ganho, meu cliente ganha. Eu ganho, a minha empresa ganha. Mas também não está dando muito certo, porque, no fundo, bom, eu ganho, meu cliente ganha, e a sociedade que se exploda não está funcionando. E aí vem uma nova lógica, que é o ganha, ganha, ganha. Eu preciso ganhar, a minha organização precisa ganhar, a sociedade precisa ganhar. É esse modelo mental do qual eu queria me concentrar em quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente, de alguma forma, se tiver de sair daqui com alguma coisa, saia um pouco com essa contaminação desse modelo mental. Aí eu apelidei isso da lógica da sobrevivência. Essa lógica da sobrevivência é, de fato, porque, na forma como nós nos relacionamos, o planeta, o ser humano e os negócios, se a gente conseguir, de fato, fazer esse equilíbrio, como de fato já está acontecendo em determinados setores, a gente acha que consegue implantar um novo modelo mental e mudar essa lógica nos próximos 200 anos. E aí a gente está falando de equilibrar não só esse modelo mental, mas a partir dos sistemas, da convivência desses três sistemas, da economia, do meio ambiente, da sociedade, os governos e empresas da sociedade. A gente fala muito sobre isso, de que, de fato, são os três setores que precisam andar de forma mais articulada. Isso tem a ver com alinhar a atuação desses três setores da sociedade, do qual nós fazemos parte. A gente sabe aqui, eu não vou me alongar nisso, mas que em toda a América Latina a gente já tem vários exemplos onde acontecia isso, em outros países isso, entre outros países isso, entre outros países isso. Mas, no fundo, o que a gente percebe é que a capacidade nossa da sociedade em articular para que essa articulação intersetorial aconteça é muito poderosa. E aí quando a gente fala em equilibrar essas relações, é aquela coisa dos gurus da época corporativos que diziam isso, que eu tenho que ganhar, você precisa ganhar. Eu preciso ganhar como pessoa dentro da minha organização precisa ganhar, mas a sociedade precisa ganhar. E quando a gente fala isso, a gente está falando, indo para o nosso lado pessoal do indivíduo, da nossa capacidade de fazer essas relações, da nossa capacidade de se relacionar com esses entes. E o que normalmente ocorre é assim, que nós, como profissionais, vamos imaginar que aqui, de alguma forma, a gente está ligado a alguma organização, e não interessa se é pública ou privada, ou da sociedade civil, a gente está muito focado nisso aqui, esquecendo um pouco esse lado, eu diria o que a gente menos tem tempo para dar atenção à nossa família, à nossa saúde, e o de cá nem se fala. A proposta é exatamente isso. Bom, eu precisando ajustar nessa parte, no que diz respeito, acho que tem muito a ver com esse encontro, de fato, o que é que eu estou fazendo como ser humano, o que é que eu estou fazendo como cidadão para mudar isso? A gente, evidentemente, quando falou sobre as pessoas que vêm para cá munidas de algum propósito, de certa forma, a ideia é que a gente se faça essas perguntas e contamine as pessoas que estão ao nosso lado. Que, de fato, o que nós estamos fazendo? De fato, o que nós podemos fazer? Eu estou fazendo, de fato, a minha parte? Estou contribuindo para que outras pessoas façam também? No fundo, esse diagrama é muito conhecido, o diagrama de Taj, todo mundo conhece como o Yin e o Yang, enfim. E eu acho que esse mundo bipolar que nós vivemos tem muito a ver com esse nosso novo, eu diria, paradigma de mudança de modelo mental, que a gente precisa, de fato, como eu poderia dizer, tentar se contaminar disso aos poucos e mudando aos poucos, por que não dizer até homeopaticamente. Onde a gente aprendeu, muitas vezes, desse modo bipolar e fragmentado, em pensar em uma coisa ou outra, ou é uma coisa ou outra. O que a gente defende é que, na verdade, não é uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra. Pode ser bom para mim, mas tem que ser bom para você também.
Essa é uma mudança de modelo mental que eu vou mostrar muito rapidamente e passar, só para exemplificar um exemplo. Na época, em 2009, o Prêmio Nobel de Economia foi dado para 2 pessoas, e que essas 2 pessoas tinham trabalhos que aparentemente eram muito antagônicos. Um trabalho sobre a capacidade que os indivíduos têm de transformar as coisas e o poder das grandes empresas, das grandes corporações. No fundo, é o que eu chamo de o poder do capital e o poder do indivíduo. Essas 2 coisas são extremamente convergentes. Nós vivemos na época de convergência. E essa época de convergência faz com que a gente pense de uma forma local e global ao mesmo tempo. Que a gente possa estar executando e planejando. Eu me lembro quando eu estudei administração de empresas, tinha gente que só planejava e gente que só executava. As organizações que ainda continuam com isso estão pensando ainda no formato da Revolução Industrial. Estão pensando no passado. Nós estamos, ao mesmo tempo, emocional e racional. Exatamente, a gente acorda todo dia, a gente não acorda hoje eu sou profissional, hoje eu sou pessoal. A gente acorda todo dia com esses 2 bonés. A ousadia e bom senso. O fato da gente ter bom senso não significa que a gente não possa inovar, não possa ter ousadia. O longo prazo e curto prazo. Hoje, de fato, nós hoje estamos sofrendo consequências de medidas de curto prazo inadequadas que foram feitas no passado. Hoje nós vivemos isso. Não é possível que a gente vá ver os próximos 200 anos cometendo os mesmos erros. E nessa era de convergência, o público e o privado convivem, o simples e o sofisticado, o tecnológico e o natural. O lixo e o luxo, a gente tem tantos exemplos do design. Eu costumo dizer que não existe sustentabilidade sem design. Design é fazer as coisas de forma melhor, mais eficiente. Não é só apenas mais bonita, é o pensar no ciclo completo. O intelecto e a intuição convivem o tempo todo. O tradicional e o moderno. Nós estamos aqui num lugar de 1808, se eu não me engano. Eram feitas cirurgias aqui nessa sala, um prédio maravilhoso. Nós estamos aqui falando para o mundo inteiro, com altíssima tecnologia, convivendo o tradicional e o moderno. Eu só tenho 1 minuto aqui, eu preciso de um desconto de 1 minuto, mas tudo bem. O individual e o coletivo, o exigir e doar, deveres e direitos. Nós gostamos muito, 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 muito de deveres. Muito de direitos, desculpe, mas a gente sempre deixa a parte de deveres um pouco a desejar. Para ilustrar um pouco, eu vou pular essa parte por causa do tempo, mas eu queria falar sobre a capacidade que a gente tem de se relacionar e a nossa capacidade de elevar o nosso nível de consciência para tudo que a gente está tentando falar aqui nessa manhã. E eu vou pular um pedacinho dessa apresentação e eu vou pedir ao Michel que coloque um vídeo que em seguida eu falo e a gente finaliza. Tá ok, Michel? Se podia colocar, por favor? E depois ir para o slide anterior, o final.
Obrigado. A mensagem simples é assim, que causa de fato nós podemos estar incorporando no nosso dia a dia. Eu sei que todos de vocês saíram de casa, talvez um pouquinho desse propósito quando vieram aqui essa manhã. Só que o tempo de fato está passando. O que é que de fato a gente pode fazer? Quantas pessoas, nós temos aqui uma solução extremamente simples, salvar apenas uma criança. Tem 600 milhões de crianças com essa mesma, eu diria, problemática. Aqui ao lado tem crianças nessa mesma problemática situação. A gente tem Augusto aqui que tem algo para fazer, e várias das pessoas que de alguma forma vão estar passando por aqui hoje têm algo a fazer e certamente vão precisar de algum apoio. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando apenas de apoio, de suporte, de contribuição, e que a gente pode simplesmente pegar, dar um passo e fazer. Só isso, simples assim. Obrigado.